Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TotalCAD. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês sobre o ZW Vectorization, então eu vou buscar falar tudo sobre ele, funcionalidade, como instalar, como usar, então guia geral de uso, tá? Essa ferramenta que é muito útil, principalmente para quem precisa transformar a imagem em vetor e continuar a partir daí, né? Então converter essas imagens seja para corte CNC, seja para arquitetura, seja para interiores, enfim. Se você precisa converter algum documento aí em foto para raster, essa é a ferramenta para você. Tá? Então você ganha isso com precisão, com eficiência que um CAD exige e, óbvio, poupando muito trabalho com essa leitura sendo automática da imagem, sem você ficar passando por cima as linhas e assim por diante. Tá? Por padrão, o ZWCAD 25 já vem com essa opção instalada, aqui na aba Insert ela vem aqui em Vectorization, tá? Essa ferramenta nativa do Vectorization é uma ferramenta limitada, então ela não é a mesma que a versão paga. E nessa versão que já vem aqui, você consegue sim vetorizar, porém ele fala aqui ó, que a função de vetorização, né, é limitada e está limitada a 2000 pixels, aqui ó, 2048 pixels de resolução, ou seja, a imagens menores. Sabe-se que quanto melhor a imagem, mais precisa vai ser essa conversão, ok? Mas com essa versão aqui você já consegue fazer o processo em até 2000 pixels e também sem a leitura de OCR, né? Ou seja, você não consegue ler aqui a parte de texto da imagem, tá? Os textos serão convertidos às linhas também e não vai ter ali a opção de OCR para transformar texto em texto, porque isso vai ser só da versão paga. Bom, e como que a gente consegue instalar esse plugin aqui dentro do nosso ZWCAD? Para isso eu deixei o instalador aqui separado, tá? Então baixa o instalador aí no computador referente à sua versão do ZWCAD, fecha o ZWCAD em questão e execute aqui como administrador o instalador. Aceite as permissões que ele pede ali, né, para rodar. E aqui você coloca a versão, né, o idioma. O meu DW está em inglês, eu vou manter ele em inglês. E a localização é a pasta, ou seja, nesse meu caso, eu tenho instalado aqui tanto o ZWCAD Pro 2025 quanto o ZWCAD MFG 2025. No meu caso é o Pro mesmo que eu quero instalar. Vou dar um Continuo, vou ler aqui os termos de uso, falar que eu concordo e quero instalar e prontinho ele começa a instalação do meu ZW Vectorization. Nesse momento é só esperar ele terminar que vai estar feito, tá? Ele já vai aparecer lá dentro do seu ZWCAD para vocês, tá? Então aqui ele fala para mais informações, checar o log que fica instalado na pasta temp. Eu vou dar um concluído aqui. Então ele já está instalado aqui no nosso PC. Eu vou abrir aqui de novo o ZWCAD 2025 para a gente dar uma olhadinha em como está isso daqui dentro do próprio ZWCAD, tá? Então, abrir aqui o ZWCAD, vou vir aqui em Insert mesmo, né? Vamos vir aqui em ZW Vectorization, ZW Vectorization Configure, vou dar um Edit, apareceu aqui, beleza? Que se eu pedir para ele reconhecer os textos, ele já aparece aqui o OCR e eu já consigo configurar isso daqui. Vamos ver só se já está ativo. Vou pedir para ele fazer aqui, ó. Ele já fala que essa versão, né, de imagem vetorizada está em 5 dias de teste. Então eu já tenho aqui os 5 dias de teste para usar o ZW Vectorization. A partir do momento que você está com a licença ali, né, você já consegue ir direto e não vai entrar nesses 5 dias de teste, ok? Porém, aqui para o vídeo, para ensinar vocês como que usa essa ferramenta, está perfeito esses 5 dias de teste. Bom, e para isso eu tenho uma imagem aqui, que é essa daqui, ela está em JPEG mesmo, porém com uma resolução bem alta, tá? Que assim, a própria versão trial não aceitaria, porque ela está com 10.000 pixels por 10.000 pixels, então uma resolução bem alta aqui. Eu vou importar ela aqui no ZWCAD usando o comando normal de Attach, tá? Nessa parte não tem muito segredo, vai ser o mesmo comando. Eu vou colocar ali, ok.
e está definido. Então a gente tem aqui a propriedade, as linhas definidas aqui para trabalhar, alguns textos, tá? Para visualizar também. E vamos ver como que ele vai se comportar, como que a gente configura e usa o ZW Vectorization a partir daí. Bom, então a gente vai aqui, configure, né? Para a gente configurar isso daqui. E a gente tem aqui os presets de vetorização, os parâmetros que a gente pode trabalhar. Esses parâmetros são formas de leitura que ele faz da minha imagem. Eu posso definir ele como... posso editar, né, os que já existem, na verdade, ou então criar um novo para mim. Então, eu vou colocar um, por exemplo, como formas e textos. Então, eu vou tentar reconhecer os dois de uma vez só no arquivo inteiro. Tá? Eu vou usar realmente o CAD Drawing ou então contorno, pode ser para trabalhar. Vou deixar contorno mesmo. E basicamente o estilo que ele vai usar de referência, tá? Eu vou marcar aqui a opção para ele reconhecer texto também, porque é a nossa opção ali, né? E aqui a gente vai como Centerline Extraction ou Outline Extraction, seria como que ele vai fazer essa extração, né? Se é pela linha de central ali ou pela linha externa na minha imagem. E aqui o tipo de conversão, se eu quero converter em contornos ou em desenho CAD de fato, né? Eu vou escolher como que vai trabalhar aqui. Bom, aqui você consegue interações durante a vetorização, então você consegue definir áreas para serem ignoradas nessa leitura. E aqui como que vai funcionar ali a parte de leitura como um todo, tá? Essa parte que já vem super bem configurada, super bem definida ali. Aqui é um máximo para linha curta, eu vou deixar em 0 mesmo, não vou editar não, porque aqui é basicamente para caso você queira excluir, vamos dizer assim, um certo length ali a partir disso. E aqui como que está essa sua imagem, se o background, essa parte aqui é uma das mais importantes, tá? Se o background ele está branco ou se está preto, para saber o que é linha, o que é fundo e definir a partir daí. Então eu vou falar que o meu é branco, tá? Bom, então eu defini como que ele vai ler, né, as informações gerais, aqui como que ele vai criar. Então quanto de basicamente derivação que ele vai ter aqui em Ortho Adjustments, né? Eu consigo definir para uma margem de erro que ele consiga puxar para o orto automaticamente para os ângulos de 0, 90, 180, né? Então eu defini esses padrões ali. Caso não, nesse caso eu não quero, né? Eu não tenho nada em orto aqui, é uma curva de nível, então não tem sentido ser orto. Caso fosse uma peça, por exemplo, que seria tudo 90 graus, ou parte 90 graus, eu poderia habilitar aqui e colocar o ângulo que eu quero que ele ajuste, o ângulo máximo, né? Aqui o arco, como que ele vai criar esses arcos, basicamente, e também com aquele mínimo definido ali, né? O ideal é ver caso a caso e testar e achar um padrão que no seu tipo de uso funcione 100%, tá? Então dá para testar bem isso daqui. Em OCR, você consegue definir o tamanho máximo de um texto e customizar a criação desse texto, escolhendo aqui o estilo de estilo de texto e a altura desse texto. No meu caso, eu não vou querer customizar o OCR em si, tá? Vou dar um OK, beleza, a gente tem aqui definido. Vou vir em Set Currents para definir formas de texto como padrão. E agora sim, eu vou vir aqui, Vectorization, e selecionar a minha imagem. Simples assim, o ZW ele vai ler toda essa minha imagem e vai começar a reconhecer todos os vetores que eu tenho nela. Olha aqui ele fazendo o reconhecimento de texto nesse momento, né? Completou ali 5%. Lembrando que essa imagem é uma imagem de 10.000 pixels por 10.000 pixels, ou seja, uma imagem gigante aqui para ele trabalhar e ler perfeitamente o que está acontecendo ali. Então pode levar um tempinho, mas esse tempo não é nada comparado ao tempo que eu precisaria para contornar linha por linha ali dessa nuvem dessa curva de nível, né? Pode ver aqui o quanto de linha que eu teria que passar aqui à mão que ele já fez para mim, olha que legal. Aqui todas essas partes de linha amarela que ele fez aqui era o que eu precisaria desenhar ponto por ponto, gente. Então assim, economiza um tempo absurdo nessa parte de passar para raster, né, para vetor. E aqui ele pergunta, você quer modificar os gráficos criados ou não? Se você clicar em sim, ele vai habilitar isso daqui, ó, você consegue ver os trechos que ele criou. E, por exemplo, aqui, minha imagem não tinha ligado esses dois pontos. Então, eu consigo fazer o quê? Clicar em C para dar um connect, clicar aqui, até aqui, pronto, foi conectado esse trecho. Então, eu consigo analisar todos os trechos para ver se estão conectados. Por exemplo, aqui não está.
Então, conecto ele a esse trecho, esse a esse trecho. Então, eu corrijo informações do meu mapa propriamente dito, né? Então, eu consigo corrigir exatamente informações que não continham aqui na minha imagem raster, que estavam erradas na minha imagem raster. Eu consigo corrigir aqui usando as ferramentas de Connect, Merge e assim por diante para ficar apenas uma coisa só e não precisar. Mas olha a precisão dessa leitura do ZWCAD, a precisão dessas linhas, desses arcos e assim por diante, tá? Bom, eu vou sair da modificação, né? Vou dar aqui sim. Vou dar um OK. E aqui eu vou deletar essa nossa imagem para vocês verem o que ele fez. Então, ó, ele passou perfeitamente aquela imagem que a gente tinha para vetor. E se eu der zoom aqui, a gente tem textos. Isso daqui é um texto propriamente dito. Então, se eu quiser editar 250,00, que é meu padrão, eu consigo editar. Olha que legal, ele continua sendo um texto. Então eu consigo trazer pranchas, eu consigo trazer booms de quantitativo de peça, eu consigo trazer diversas funcionalidades através daí. Com isso o ZW já conseguiu ler perfeitamente, né, o que está acontecendo ali. E sempre que eu quiser, logicamente, eu consigo... Deixa eu voltar aqui com nossa imagem, ó. Se a imagem ainda estiver no meu desenho, eu consigo vir nessa terceira opção e corrigir, continuar corrigindo. Por exemplo, eu estou passando aqui, eu vi que esse aqui precisa ser conectado também. Então eu vou vir em Connect, conectar eles, mesmo depois de eu já ter saído daquela aba inicial. Tá? Então eu consigo fazer toda a conversão de maneira muito mais rápida do que se eu fosse desenhar ponto por ponto desse desenho. Bom, e esse foi o vídeo, né, de ZW Vectorization, foi um overview geral, ou seja, do que o plugin faz e de todas as funcionalidades que ele possui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contar com a nossa equipe, pode contar com o nosso suporte técnico, inclusive, mandando um e-mail para suporte@totalcad.com.br e tenho certeza que eles ajudarão vocês, ok? Muito obrigado e até uma próxima.